Muito boa noite, a paz do Senhor. Aqui estamos novamente para seguir com a nossa leitura dos profetas menores, né? Estamos ainda nos profetas menores e hoje vamos a ver quatro livros que são Naum, Abacuque, Sofonias e Ageu. Vamos fazer uma pequena introdução destes quatro livros para dar começo à nossa leitura também. No livro de Naum, por exemplo, é um livro onde fala acerca da destruição da Síria. Agora, uma das coisas que nós temos que ver é que fala também de Nínive. Se nós lembramos o que tinha acontecido com Jonas, Jonas tinha sido levado para Nínive para poder dar a conhecer da destruição em 40 dias, né? Mas como o povo eles tinham jejuado, eles tinham arrependido, jejuado e voltaram a Deus, então Deus ele os perdoou. Mas agora, depois de quase 150 anos, né? Passados 150 anos aproximadamente, sai Naum a falar da destruição total da Síria, de Nínive. Agora, esta parte de Nínive, onde era conhecida como a grande cidade, né? Se nós lembramos bem, essa grande cidade tem que ver com a cidade que tinha fundado Nimrod. Nimrod era o primeiro grande homem que ele lutou contra Deus, que ele estava em contra de Deus, e ele então começa a construir novas cidades, assim como as grandes cidades que nós conhecemos, que são Nínive, né? Também a Babel, onde vai ser levantada a Torre de Babel, e daí sai a Babilônia, né? Que nós conhecemos como a grande cidade, como essa cidade que está em contra de Deus. Agora, uma das coisas que nós temos que saber é que também lembrar que tanto Nínive como Babilônia, como a Síria, né, todas estas cidades, povos, nações, podemos dizer que eles não estão sendo simplesmente essa cidade, senão está sendo como uma representação de todo o povo que está em contra de Deus. Todo esse povo, todos os homens que não querem se prostrar diante de Deus e estão frente a esse juízo de Deus, certo? Então, nós vamos ver em Naum estas coisas, né? Onde desde o primeiro capítulo, quase na entrada, o versículo 2 já está dizendo de como o Deus é zeloso, como ele se vai vingar, que a sua ira está já posta sobre esta cidade, né? Sobre essa cidade de Nínive. E depois vai fazendo saber que a sua ira não se vai apagar contra Nínive, e também vai sair no capítulo 2, também nós podemos ver algumas características de por que o povo de Nínive, essa cidade de Nínive, tem que ser julgada, por que tem que ser castigada, por que tem que ser totalmente tirada. Ao final de contas, nós vamos ver que tem que ver com o coração do homem, essa ambição, esse egoísmo, esse desejo de encher mais as coisas materiais, toda essa cobiça que eles têm, fazem que eles estejam idolatrando a este mundo. É por isso que hoje nós podemos ver que Nínive, como Babilônia também, são uma representação do que hoje nós somos também. Depois, se passamos no capítulo, mais do que no capítulo
se nós vemos em Abacuque, nós vamos ver uma expressão muito importante, que é um versículo-chave de Abacuque. O versículo 4 diz assim, um versículo que nós todos conhecemos, e especialmente que também é uma dos versículos chaves tanto de Romanos, né, como também de Hebreus. Está dizendo de que portanto, o justo viverá da fé, pela fé, né? O justo viverá pela fé. E esta este livro de Abacuque também é um livro que nos está nos está mostrando como tem que ser a fé. Uma fé não fingida, uma fé que realmente possa ser mostrada vivencialmente. E aí onde nós estamos vendo em Abacuque, é que Abacuque ele não está falando de outra coisa, senão como uma oração de Abacuque, uma maneira de expressar de Abacuque, né? Onde ele está dizendo assim, por exemplo, ele diz assim, parafraseando, ele diz: como é possível de que você use a outros povos que são piores que Israel para castigar a Israel? Como é possível que isso aconteça? Né? Não quer dizer que Abacuque não cria em Deus, que ele não conhecia Deus, senão ele conhecia, ele cria, mas ele não podia entender o fato de que Deus estava usando povos mais rebeldes, mais idólatras do que Israel, e estava usando como um instrumento. Não podia entender isso. E, em outras palavras, está dizendo de que pode haver pessoas, né, que estejam pensando que têm fé, mas não têm essa fé até entender este fato de que Deus é bom, que Deus ele tem toda a coisa já controlada, né? E no versículo 5, nós vemos do primeiro capítulo de Abacuque, nós vemos a resposta de Deus frente a esta pergunta e a essa posição de Abacuque, onde ele diz assim que ele é um Deus justo, ele é um Deus que governa, e por isso é que, ao final de contas, esse povo que vai ser usado como um instrumento, ao final de contas, esse povo também vai ser destruído. Sim? E também Abacuque está dizendo, né? Essa foi, desculpa, essa foi a segunda pergunta de Abacuque. A primeira pergunta tinha sido, né, como é que neste mundo pode haver tanto mal e Deus fique calado? Deus fique somente olhando. Assim como hoje em dia estão acontecendo tantas coisas, tanto aqui em Macapá também, nós estamos vendo que a situação está piorando, né? Tem, cada dia parece que tem uma notícia de algum assalto armado, né? E faz pouco também escutei que tinham assaltado uma escola, né? Onde estavam os professores, os alunos, e foram lá a arremessar mesmo, né? E tudo isso nós vemos assim que é uma pergunta que todos nós fazemos. Como é possível que, se existe um Deus, como é possível que ele deixe que tudo isso aconteça? Mas Deus realmente é um Deus que vai a tomar conta disso, né? Então, o que nos faz ver é que a nossa fé não pode ser uma fé que nós pensemos, no limite que nós pensemos que for, que tem que ser, no limite onde a fé vai ser naquilo que eu entenda, senão a fé tem que ser uma coisa que vai movermos, né, mais ali do nosso limite. Uma fé que nos possa mover mais ali do que nós possamos entender. Então, é aí quando ele começa a entender, depois de que Deus tinha já mostrado várias coisas,
Aí Abacuque começa a entender e ele faz uma oração já no capítulo 3, onde a primeira oração, a primeira súplica é essa, de que venha um avivamento, né? Que em meio das dificuldades, em meio da tribulação, que ele não se esqueça da sua misericórdia, né? E que traga um avivamento prontamente. E depois vai seguindo, dizendo, né? E falando, até que chega até o versículo 17, que todos nós conhecemos também como numa citação onde ele está falando de que por mais que toda coisa acabe, que toda a esperança nesta terra acabe, venha a guerra, venha a tribulação e se acabe tudo, né? Não haja mais vacas nos currais, que a vide não floresça, mas mesmo assim eu me alegrarei e exultarei a Deus. Essa é a oração e a confissão de Abacuque, né? E é isso que nos está também dando a esperança para nós, que nós conhecemos que nós precisamos disso. E Sofonias também é um livro onde nos está dando a conhecer que a salvação não é somente uma salvação assim simples, sino para que possa haver uma salvação, tem que haver uma destruição ou um juízo justo para que possa haver uma salvação justa. O juízo tem que ser efetuado para que a salvação também seja perfeita. Então, quanto mais o juízo é perfeito, mais a nossa salvação também será perfeita. Porque um juízo assim a médias, né? A meias. Quanto mais nós vemos que esse juízo não foi perfeito, nós vamos ver que a salvação também não vai ser perfeita. Por isso é que nós precisamos entender isso. E é por isso que Sofonias também, ele tendo estado junto com operando, né, no tempo de Jeremias, ele também tem visto que tinha uma situação, né, que era muito assim triste. Assim como Jeremias também, ele teve tanta tristeza. E é que o povo de Israel, por mais que esse povo de Judá, por mais que tinha visto que Israel já tinha sido destruída, já tinha sido afastada, né? E que já tinham sido tomados por Assíria, depois, tendo já passado vários anos, né? Depois disso, ele via de que nem assim o povo de Judá entendia este fato, esta realidade, e eles seguiam na sua idolatria. E seguiam até que eles também terminaram destruídos. Mas mesmo assim, em Sofonias, ele começa a a cantar uma canção de Deus, né? Que Deus começa a cantar a sua canção, onde ele vai olhar com os seus olhos e ele se vai alegrar, não pela situação que hoje está, senão ele está olhando com olhos do que ele vai fazer futuramente, que ele vai levantar, né, um remanente e que através deles Deus vai ser glorificado. Então, toda essa coisa que Sofonias também está dizendo, nos traz esperança, porque não é a situação que hoje nós estamos, não é esse o final, senão o final já está marcado em Deus. Então, assim como todos os livros, como estamos vendo, todos os livros dos profetas menores, nos dá essa sensação, onde está falando de uma destruição, mas em meio dessa destruição, ele sempre vai lembrar do seu povo e ele vai seguir amando e seguir corrigindo a seu povo. E no livro de Ageu, na verdade, teríamos que nós estar lendo juntamente com Zacarias e Malaquias, porque são os três profetas menores que agiram depois do cativeiro, da volta do cativeiro, né? E este Ageu é um profeta que tinha trabalhado juntamente no tempo de Zorobabel, no tempo de Esdras e Neemias, para poder levantar outra vez
Desculpa, tem uma mosca aqui que está atrapalhando. Bom, a coisa é que tem Ageu, ele tinha visto, né, o que estava acontecendo, mas ele, em vez de estar pregando outra coisa, ele começa com uma confrontação a este povo, à liderança dos judeus. Como é possível a esse primeiro povo que tinha, esse primeiro grupo que tinha voltado a Jerusalém do cativeiro, eles voltaram com Zorobabel, mas em vez de estar edificando primeiramente o templo, eles edificaram a sua casa. Então, aí é onde Ageu ele começa a agir dessa maneira confrontativa, onde ele dizia, pode ser isto possível? Pode ser que vocês estejam olhando mais as coisas da sua casa do que estar contemplando o templo. E depois, no capítulo 2, é um capítulo onde nós vemos que diz assim que a glória deste segundo templo é mais grande do que a primeira, mas visivelmente não pode ser. É alguma coisa impossível que aconteça, porque a glória do primeiro templo foi muito grande, foi quase perfeito, né? Foi perfeito, na verdade, porque foi uma coisa que Deus tinha falado e conforme ao que Deus tinha falado, tinha feito assim. Mas a coisa, e o tema é que o segundo templo, em comparação ao primeiro, não tinha muita formosura, não tinha, era uma coisa simples para que eles possam seguir fazendo as ofertas, né? Mas não era, em comparação da primeira, não era igual. Mas vejam só, é como se fosse Adão e Jesus. Adão, sendo o primeiro homem, né? Ele em representação da humanidade, ele morreu simplesmente. Mas o segundo, em formosura, parece que poderia ser nada, porque assim como nós temos visto em Isaías 53, em Isaías 53 está falando de como vai ser Jesus. Mas Jesus, ele sendo esse segundo, né, homem, aí a glória que ele tem, né, a glória com que ele termina, com que ele agora está, é uma glória que nem se pode comparar com a glória que tinha Adão. Na sua primeira imagem, na sua perfeição, quando Deus tinha criado Adão, né, era perfeito, tinha uma glória nele, mas a glória de Jesus Cristo não se compara com essa primeira glória. Então, assim mesmo, quando está falando da glória do segundo templo, que vai ser mais grande do que a primeira, estão falando disso, de que em Cristo, ou seja, que não vai ser alguma coisa que se pode comparar, senão o nível da glória é totalmente diferente, a perspectiva da glória é diferente. É por isso que Ageu, para nós, é um livro muito legal, onde nós podemos ver que realmente a glória do Senhor se vai pousar sobre nós. Vamos fazer então a leitura da Bíblia e pôr na tela para que possamos começar a ler rapidamente, né? Então, a palavra do Senhor diz assim, em Naum capítulo 1, diz assim, peso de Nínive, livro da visão de Naum, o eucostista, Eucosita, desculpe. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios, desfalecem Baçã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, sim, o mundo e todos os que nele habitam.
Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E como uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem, que mais ninguém do teu nome seja semeado. Da casa do teu Deus, exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas ao Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Capítulo 2. O destruidor está já diante de ti. Guarda a tua fortaleza, observa o caminho, esforça os lombos, fortalece muito o teu poder. Porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó como a excelência de Israel. Porque os que despejam, os despejaram e corromperam os seus sarmentos. Os escudos dos seus valentes estarão vermelhos. Os homens valorosos escarlates, os carros como fogo de tochas no dia da sua preparação, e as lanças se sacudirão terrivelmente. Os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas. O seu parecer é como o de tochas, correrão como relâmpagos. Este se lembrará das suas riquezas, eles, porém, tropeçarão na sua marcha, apresentar-se-ão no muro, quando o amparo for preparado. As portas do rio se abrirão e o palácio se derreterá. E Uzabe está descoberta. Será levada cativa e as suas servas a acompanharão, gemendo como pombas batendo em seu peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas. Elas, porém, fogem agora. Parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem termo o provimento. A abastança há de todo gênero de móveis apetecíveis. Vazia, esgotada e devastada ficará, e derrete-se o coração, e tremem os joelhos, e em todos os lombos a dor, e os rostos de todos eles empalidecem. Onde está agora o covil dos leões e as pastagens dos leãozinhos? Onde passeava o leão velho e o filhote do leão, sem haver ninguém que os espantasse? O leão arrebatava o que bastava para os seus filhotes e estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de presas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leãozinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. Capítulo 3. Ai da cidade ensanguentada. Ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Não se aparta dela o roubo. Estrépito de açoite há, e o estrondo do ruído das rodas, e os cavalos atropelam, e carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante e lança relampagueante, e haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos. Tropeçarão nos seus corpos por causa da multidão dos pecados, da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias,
que vendeu os povos com os seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e te descobrirei na tua face. E às nações mostrarei a tua nudez e aos reinos a tua vergonha. E lançarei sobre ti coisas abomináveis, e te envergonharei e pôr-te-ei como espetáculo. E há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? Donde buscarei consoladores para ti? És tu melhor do que Noamon, que está situada entre os rios, cercada de águas, tendo por esplanada o mar, e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta não tinha fim. Put e Líbia foram o teu socorro. Todavia ela foi levada foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados no topo de todas as ruas, e sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Tu também, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também buscarás força por causa do inimigo. Todas as tuas fortalezas serão como figueiras com figos temporãos. Se sacodem, caem na boca do que os há de comer. Eis que o teu povo no meio de ti será como mulher. As portas da tua terra estarão de todo abertas aos teus inimigos. O fogo consumirá os teus ferrolhos. Tira águas para o cerco. Fortifica as tuas fortalezas. Entrega o lodo, pisa o barro e repara o forno para os ladrilhos. O fogo ali te consumirá, a espada te exterminará. Consumir-te-á como a locusta. Multiplica-te como a locusta. Multiplica-te como os gafanhotos. Multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do céu. A locusta se espalhará e voará. Os teus coroados são como os gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol, voam e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormitarão, ó rei da Síria. Os teus ilustres deitar-se-ão, o teu povo se derramará pelos montes, sem que haja quem possa ajuntá-lo. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti. Porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia? Livro de Abacuque, capítulo 1. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, e que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência. O seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia. Escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como um vento e pisarão, e se farão culpados, atribuindo este poder a seu Deus. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro e de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem alevosamente,
e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Ele a todos levanta como um anzol e apanha-os como a sua rede, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso à sua draga. Porque com elas se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso, esvaziará a sua rede e não deixaria de matar os povos continuamente? Capítulo 2. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for erguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que o seu que por ser dado ao vinho é desleal. Um homem soberbo que não se contém se alarga como o sepulcro o seu desejo, e como a morte que não se farta, ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Não se levantarão de repente os que te hão de morder, e não despertarão os que te hão de abalar? E não lhe servirá tu de despojo, visto como despojaste muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os que habitam nela. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas, para ver a sua nudez, serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes os assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. Que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice? E a imagem de fundição que ensina a mentira para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã, Selá. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu esplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações. E os montes perpétuos foram esmiuçados.
Os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor, para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação. Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura, Selá. Tu fendeste a terra com rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, e ao esplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até ao pescoço, Selá. Tu abriste com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram, tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Livro de Sofonias, capítulo 1. Palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos quemarins com os sacerdotes, e os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Malcã. E os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou sacrifícios e santificou os seus convidados. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes e os filhos do rei e todos os que vestem de vestidura estranha. Castigarei também naquele dia todos aqueles que saltam sobre o umbral, que enchem de violência e enganam a casa dos seus senhores. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe e um uivo desde a segunda parte, e grande quebranto desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os carregados de dinheiro são destruídos. E há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas faces, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso será saqueada a sua fazenda e assolada as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não lhes beberão vinho. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação
indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Capítulo 2. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor, porque Gaza será desamparada e Asquelon assolada. Asdod ao meio-dia será expelida e Ecrón desarraigada. Ai dos habitantes da borda do mar, do povo dos quereteus. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir, até que não haja morador. E a borda do mar será de pastagens, com cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. E será a costa para o resto da casa de Judá, para que nela apacentem. À tarde se assentarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, os visitará e reconduzirá os seus cativos. Eu ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal, e assolação perpétua. O resto do meu povo os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá. Por isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível para eles, porque aniquilará todos os seus deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, todas as ilhas das nações. Também vós, ó etíopes, sereis mortos com a minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Síria. E fará de Nínive uma assolação, terra seca como o deserto. E no meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais dos povos, e alojar-se-ão nos seus capitéis, assim o pelicano como o ouriço. A voz do seu canto retinirá nas janelas, e a assolação estará no umbral, quando estiver descoberto a sua obra de cedro. Esta é a cidade alegre e descuidada, que dizia no seu coração, eu sou e não há outra além de mim, como se tornou em assolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela assobiará e meneará a sua mão. Capítulo 3. Ai da rebelde e manchada, da cidade opressora, não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde que não deixam os ossos para o outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras.
Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é juntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo, porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam como um mesmo espírito. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. E o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que em ti se entristeceram por causa da reunião solene, eu os congregarei, esses para os quais o peso foi uma afronta. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo eu vos recolherei. Certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos e diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Livro de Ageu, capítulo 1. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebereis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, trazei a madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos, e fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor,
falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no segundo ano do rei Dario. Capítulo 2. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, e diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez daqui a pouco eu farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei a casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na aba da sua veste, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes respondendo diziam: Não. E disse Ageu: Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará isso impuro? E os sacerdotes respondendo diziam: Ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse: Assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem imundo é. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, desde este dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele templo, veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10, vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, e com saraiva, e toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que neles se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tornarei a Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Assim temos nós chegado até o livro de Ageu, e amanhã nós vamos estar
lendo os livros de Zacarias e Malaquias para terminar. Vamos fazer uma oração para terminar a sessão de hoje. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque através de todos estes livros, Senhor, que temos lido hoje, nos tem confirmado uma coisa, que você é um Deus que não falha, que você cumpre com a tua promessa, Senhor, mas nós não sabemos o tempo e o dia, ou a forma que você o cumprirá, mas uma coisa sabemos, e você tem mostrado uma e outra vez, que a tua palavra nunca volta vazia para ti. Senhor, por isso te pedimos, Senhor, que faças que nós continuemos conhecendo-te, Senhor, através dos dias, Senhor, e que, Senhor, o resto deste dia também possamos usar para a tua glória. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que você tem feito por nós, por tua misericórdia e por teu amor. Ainda que nós somos pecadores, fomos pecadores e seremos ainda pecadores, Senhor, até o dia do Senhor. Senhor, te agradecemos, Senhor, porque, Senhor, nos das palavras para poder seguir adiante, Senhor. Umas palavras de esperança, de conforto e motivação. Senhor, que somente o teu nome seja louvado. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Bom, amados, então, estamos de volta amanhã, o dia de amanhã, para seguir com a nossa leitura de Zacarias e Malaquias, os dois últimos livros do Antigo Testamento, e já vamos estar também começando com o Novo Testamento, sim? Bom, então vamos seguir com essa expectativa do que o Senhor fará em nós. Deus os abençoe. Tchau.